EUA defendem na ONU bloqueio de ajuda humanitária por Israel em Gaza. Washington cita suposta parcialidade da Agência da ONU para Refugiados. O governo dos Estados Unidos, EUA, defendeu, nesta quarta-feira, 30, perante a Corte Internacional de Justiça, CIJ, principal tribunal das Nações Unidas, ONU, em Haia, na Holanda, que Israel tem o direito de bloquear ajuda humanitária de atores ou organizações que considere parciais, citando a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA. O alto funcionário do Departamento de Estado do EUA, Joshua Simons, argumentou que a legislação internacional permite a uma potência ocupante, como Israel nos territórios palestinos, definir como se dará a ajuda humanitária à população civil. Segundo Simons, Israel tem motivos para questionar a imparcialidade da UNRWA. A posição do EUA difere das dos demais estados que se pronunciaram nos 3 dias de audiências na CIJ sobre a ação movida pela Assembleia Geral da ONU. A Assembleia pediu ao tribunal um parecer jurídico sobre as obrigações de Israel para garantir e facilitar a entrada sem obstáculos de suprimentos urgentes essenciais para a sobrevivência da população civil palestina. As audiências começaram mais de 50 dias após Israel impor um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária em Gaza, seja da UNRWA ou de qualquer outra organização, e onde cerca de 2 milhões de pessoas enfrentam a fome. A UNRWA é a principal agência de assistência aos palestinos refugiados e atende mais de 6 milhões de pessoas. Desde outubro de 2024, Israel proibiu as atividades da UNRWA acusando-a de apoiar o Hamas. Porém, não forneceu provas de suas acusações à investigação independente da ONU sobre o tema. A agência da ONU afirma que tem 3 mil caminhões com ajuda humanitária prontos para entrar em Gaza sem permissão de Israel. Mais de 290 membros da equipe da UNRWA foram assassinados e 311 instalações da agência foram atacadas desde o dia 7 de outubro de 2023. Ajuda X Segurança. O representante de Washington, principal aliado de Israel na guerra em Gaza, disse ainda que Israel tem total discricionariedade para equilibrar as exigências de ajuda humanitária à população palestina com suas necessidades de segurança. Joshua Simons disse ainda que as decisões da Assembleia Geral não têm qualquer poder vinculante para os Estados-membros e apenas o Conselho de Segurança poderia exigir ações concretas dos países. O alto funcionário estadunidense disse ainda que a comunidade internacional deveria se preocupar em promover um cessar-fogo e em novas ideias para um futuro melhor para israelenses e palestinos. O governo Trump tem defendido a emigração em massa de palestinos para outros países. França e Rússia também se manifestaram nesta quarta-feira, em Haia, representantes da Rússia, França e Indonésia. Ao todo, quase 40 países e 4 organizações internacionais foram programadas para falar no julgamento, que segue até sexta-feira, 2. A maioria defendeu que Israel deve permitir a entrada de ajuda humanitária nos territórios ocupados. O representante russo Maxim Muzykin defendeu o trabalho da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. O representante da França, embaixador Diego Colas, pediu que a ajuda chegue à faixa de Gaza sem impedimentos. A ajuda humanitária deve chegar a Gaza em grande escala. As restrições a esse acesso devem ser suspensas sem demora. Todos os pontos de passagem devem ser abertos e o trabalho das organizações humanitárias deve ser facilitado, e seu pessoal protegido, em conformidade com o direito internacional, disse. Ontem, o Brasil defendeu que a Corte declare ilegal o bloqueio de ajuda humanitária de Israel em Gaza. Israel. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, Abir Sultan, via Reuters, proibida a reprodução. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma que não permitirá a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, enquanto o Hamas não se render totalmente, e enquanto não devolver todos os reféns ainda em poder do grupo. O bloqueio vigora desde o dia 2 de março. Sobre o processo em Haia, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, acusou a ONU de perseguir Israel e voltou a sustentar que a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos é infestada de terroristas. Na semana passada, ao comentar sobre os pedidos para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, Netanyahu afirmou que a ajuda que vai para o Hamas não é humanitária. Já o Hamas afirma que havia a previsão de entregar todos os reféns feitos no dia 7 de outubro caso Israel tivesse cumprido o acordo de cessar-fogo de janeiro e desocupado a faixa de Gaza.